Boa noite, dizer bom dia, gente. Acordei tão cedo hoje que já me confundi aqui. Boa noite, seja bem-vinda a mais um Segunda Segura e hoje para falar de um tema super importante, altamente atual, que é a mudança da liderança. A liderança mudou e você se adequou, você está liderando a partir dessa liderança contemporânea, desse novo estilo de liderança. A gente precisa discutir cada vez mais sobre de que lugar nós estamos exercendo a nossa liderança, né? Se efetivamente nós como líderes estamos realmente fazendo a transformação acontecer, ou a gente está fazendo mais do mesmo, ou a gente está replicando modelos que já não cabem mais para o mundo moderno, gerando somente sobrecarga para a gente, mas também para as pessoas a qual a gente lidera, construindo ambientes, né, desequilibrados emocionalmente, ambientes que só focam em resultados e não olham para as pessoas. Enfim, a gente tem uma série de desafios hoje. O mundo, ele tem mudado cada vez de forma muito rápida, de forma muito ampla, e a gente não pode achar que teorias passadas, que a forma passada, o jeito que a gente aprendeu, ele dá conta dos desafios presentes e dos desafios que ainda vão vir. Então, a gente precisa sim fomentar essa discussão e entender para onde nós estamos caminhando como líderes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Segunda Segura. Ambiente diferente hoje, eu estou em viagem, estou em Minas Gerais, e eu quero justamente conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto aqui. Gente, para quem está primeira vez no Segunda Segura, essa é a minha live semanal, então quando terminar aqui, inclusive, amanhã eu libero um resumo com os principais pontos do Segunda Segura, com uma ferramenta prática para que você possa fazer com que o aprendizado possa virar em prática, possa virar em competência, e isso é liberado lá no meu grupo VIP, cujo link está na bio. Então, quando terminar, se você quiser receber esse resumo com a ferramenta, além disso, uma curadoria de conteúdo sobre como você liderar, né, a partir da segurança psicológica e caminhar junto performance e leveza com inovação, o grupo VIP tem o conteúdo certo para você, certo? Vamos lá, gente, uma coisa super importante da gente falar. Se a gente olhar hoje a velocidade de evolução de tudo que permeia o nosso dia a dia, se a gente olhar a tecnologia, a gente percebe que, por exemplo, hoje a tecnologia, questão de 3 meses, ela está obsoleta se ela não for atualizada, certo? Se a gente for olhar para moda, por exemplo, em 2 semanas, se você não tem algo novo na moda, aquilo que você lançou já virou passado, né? Já não está mais nas trends. Se nós olharmos para teorias de gestão, a gente percebe que tem diversas teorias, né, que vieram e nos acompanharam durante anos, que ainda, inclusive, são ensinados em muitos MBAs, em muitas pós-graduações por aí, mas que, de fato, elas já não correspondem, elas já não respondem aos desafios que a gente está vivendo, desse mundo complexo, desse mundo de caos e ordem, e as teorias de gestão também passam por essa mudança, certo? Passam por essa mudança, então, tanto é que teorias de gestão que não são atualizadas em 5 anos, elas se tornam obsoletas. Então, a velocidade de obsolescência que a gente fala, né, do quanto que as coisas vão ficar no passado, ela tá cada vez mais rápido. E isso nos coloca num ambiente super acelerado, num ambiente de volume de informações, né, enorme, para que a gente tenha que trabalhar. Cada vez mais o volume de informações, ele nos inunda, né, e isso faz com que, sim, a gente precise estar sempre se atualizando. A gente tem um relatório justamente do Fórum Econômico, todos os anos eles editam, que diz que 44% das competências vão precisar ser revisitadas, né, vão precisar ser ensinadas, as pessoas vão precisar fazer a sua recapacitação em 44% das suas competências até 2028,
ali, né? Não é 2050, é 2028. Porque as competências que elas têm já não vão servir para dar conta do mundo atual. Então, quando nós olhamos para tudo isso, para todas essas mudanças, a gente diz, por que a liderança continua liderando da mesma forma, continua fazendo? Eu ainda vejo muitos líderes se ocupando da sua tarefa, né, da sua atividade, das suas entregas, quando na verdade, quando nós estamos falando de liderança, nós estamos obrigatoriamente falando de pessoas, não estamos falando de processos, não estamos falando de metas. Quando a gente fala de processos e metas, a gente está falando de gestão, são coisas diferentes. Mas nos acostumamos a colocar tudo no mesmo lugar, né? Gestão, liderança, é tudo a mesma coisa. Não é. E isso faz com que a gente caia muito naquele lugar de quanto mais melhor, quanto mais competências eu colocar na minha caixinha de ferramenta, melhor líder eu vou ser. E não, né? Por quê? Porque o mundo já não é esse mundo da caixinha de ferramenta. Não basta eu ter uma caixa de ferramenta, eu preciso ter um alicerce que dê suporte para essa caixa de ferramenta. Porque senão eu vou ficar que nem louco tentando adivinhar qual é a ferramenta que eu preciso utilizar na minha liderança. Ou, melhor, qual é a competência que é necessária aqui nesse momento para lidar com esse desafio. Se eu não tenho um alicerce forte, se eu como líder não faço o trabalho comigo mesmo. E talvez isso, quando eu falo para você, talvez assim, Carol, eu já ouvi algo parecido. Sim, gente, porque faz muitos anos que a gente tem falado sobre a necessidade do líder desenvolver ele próprio, do autoconhecimento do líder, da necessidade da autoliderança, da necessidade do líder consciente. Mas então, o que mudou? Porque agora, efetivamente, cresce essa necessidade dessa liderança nesse mundo contemporâneo, desse novo estilo de liderança. A gente está falando de mais do mesmo, a gente está falando de um conceito diferente. Então, peraí, vou explicar tudo hoje para você. Gente, quando a gente está falando hoje, a gente tem coisas que a gente precisa trazer e entender. Nós vivemos hoje num contexto de mercado de trabalho onde a gente tem 5 gerações trabalhando. Você que é líder, você deve estar sentindo o impacto disso. Então, você ainda tem, provavelmente, baby boomers, né? Embora muitos já estão saindo do mercado de trabalho. Mas, assim, a gente tem baby boomers, a gente tem geração X, a gente tem a Z, né? Os millennials, a gente tem a geração Y, né? A gente tem aí uma série de gerações. E o que a geração traz? A geração, normalmente, ela traz formas de pensar o mundo diferente, forma de enxergar o papel do trabalho diferente, né? O papel que o trabalho ocupa na vida das pessoas, ele vai mudando de geração em geração. E, obviamente, isso tudo sendo impactado pela tecnologia e pela velocidade. Automaticamente, nós também vivemos um momento que, obviamente, a pandemia, né, ela acelerou enormemente esse processo, que sim, as pessoas se deram conta que elas vendiam um pouco a sua vida em troca de horas. E isso, desde a pandemia, antes da pandemia, essa discussão ela já estava sendo feita, já tinha diversos ensaios, diversos artigos sendo publicados pela Harvard Business Review, por diversas revistas, né, de renome nacional, falando da necessidade da gente olhar para o bem-estar corporativo, para a gente olhar para a saúde mental corporativa, para a gente olhar para isso. Veio a pandemia e a gente percebeu que sim, né? Ok, o trabalho ele é importante, o trabalho nos dá o senso de utilidade, mas precisamos encontrar um espaço dentro desta produtividade toda para que a gente continue vivendo e continue experienciando. Então sim, cresceu e vem crescendo muito essa pauta da necessidade da gente cuidar do emocional, do bem-estar, da gente ter ambientes saudáveis, da gente ter ambientes com bem-estar. E tudo isso pressiona quem, gente? Pressiona o líder. Porque quer queira ou não, o líder ele é um grande multiplicador dentro de uma organização, né? E se a gente para pensar,
quando a gente olha determinadas pesquisas aqui, eu inclusive selecionei alguns dados, né? Porque eu não gravo também todos os dados possíveis, eu leio um monte de coisa, mas um dos dados que mais me chamou a atenção, que eu queria trazer para vocês, é que no final das contas, o comportamento, olhem só esse dado aqui, o comportamento do líder afeta 70% do clima organizacional. 70%. Então, quando a gente fala que o líder é o multiplicador, que o líder é o guardião da cultura organizacional, que o líder é o responsável por dar o tom, é porque, sim, ele é uma figura de destaque dentro da organização. E ele precisa olhar tudo que está impactando o mercado de trabalho, o futuro do trabalho, esse cenário complexo onde nós estamos, e entender qual é o seu papel. E o seu papel não é mais somente aquele que olha processo e metas, como muitos líderes acabam se colocando nesse lugar, de que eu tenho que entregar o meu, eu tenho que entregar as metas, eu tenho que fazer um processo bem feito. Isso é parte de um trabalho de gestão que, sim, óbvio, ele precisa ser bem feito. Mas quando a gente fala de que aquele gestor, ele é um líder, quer dizer que ele precisa olhar para as pessoas, então ele precisa desenvolver. E quando a gente está falando que precisa olhar para as pessoas, não existe uma ferramenta mágica, não existe algo que eu vou fazer, aqui eu tenho tais competências. Existe a gente conseguir entender sobre pessoas e a gente tem um alicerce muito forte, uma base muito forte na liderança para poder utilizar bem as competências. E o líder, essa base essencial, ela surge a partir do momento que o líder consegue trabalhar algumas premissas com ele próprio, que vai justamente permitir com que esse alicerce seja reforçado e que as competências que ele tenha e que ele está buscando desenvolver possam encontrar um lugar fértil para prosperar. Então, gente, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o líder que não desenvolve a liderança de si mesmo, no mundo moderno, no mundo que nós vivemos hoje, com aceleração de informação, quantidade de informação, pautas de bem-estar, saúde mental, conflitos geracionais, enfim, neste mundo, esse líder, ele precisa, sim, fazer o trabalho sujo com ele, né? E por que eu digo que é um trabalho sujo? Porque a resolução dos nossos problemas hoje, ela não está fora, ela está dentro. Ela consiste em a gente olhar primeiro para dentro da gente e entender como que eu me torno uma pessoa mais empática. Como que eu me torno uma pessoa mais consciente da forma como eu decido, das minhas crenças, como que as minhas crenças impactam a minha tomada de decisão. Como que as minhas crenças impactam a forma como eu me relaciono com as pessoas de uma forma geral. Em que momentos eu tenho a tendência a não assumir os meus erros e colocar eles embaixo do tapete. E quais os momentos que eu sou mais propício para assumir esses erros e ter uma atitude mais protagonista. Eu tenho a tendência a ter uma atitude mais protagonista ou não? Como que eu ativo isso? Como que eu me motivo no dia a dia? Como que eu gero influência e como eu me deixo ser influenciado? Vocês percebem que isto é muito mais complexo do que a gente ir para um curso e fazer um curso de como me comunicar assertivamente, né? E vejam, eu não tenho nada contra um curso de comunicação assertiva, mas eu acho que ele é um curso que sozinho ele não vai trazer a resolução que você precisa para os desafios que você está enfrentando na liderança moderna. Porque a liderança moderna, ela mudou as bases. Antes a gente falava de resultado acima de tudo, a gente falava de processos eficientes. E não que isso não seja importante, mas hoje a gente tem um desafio comportamental nas equipes, a gente tem um desafio emocional e a gente tem um desafio de ambientes seguros psicologicamente. Tudo isso a gente está falando num âmbito cognitivo, a gente está falando num âmbito emocional, né? Onde não basta a gente ter ali um checklist de como eu faço para me comunicar de forma assertiva, né? Eu preciso saber como eu aprendo a fazer comigo.
né? Como que eu, Carol, me comunico assertivamente? Quando eu não sou assertiva? Em que momentos eu não sou assertiva? Se eu estou muito cansada, se eu estou sobrecarregada, se eu estou sob forte pressão, eu tenho a tendência a não ser assertiva, eu tenho a tendência ao meu nível de irritabilidade subir e com isso a minha comunicação fica prejudicada? Enfim, eu preciso ter esta compreensão, né? E além disso tudo, o líder ele não é mais uma posição estática. Tem muito líder que fez uma atualização há 10 anos atrás, fez uma pós-graduação há 10 anos atrás. Tem líderes que nem isso fizeram, saíram da faculdade e não se especializaram mais, né? E hoje, uma das tendências é o lifelong learning, né? Que a gente vai estar continuamente aprendendo a necessidade, se a gente vai, até 2028, precisar recapacitar as pessoas em 44% das suas habilidades. Por quê? Porque as competências vão mudar, porque as habilidades vão mudar para o novo mundo. O líder, ele precisa ter, acima de tudo, uma mentalidade flexível, adaptativa, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando que o líder precisa ser mais consciente, que o líder precisa ser mais colaborativo, e a gente está falando disso de que lugar? A gente está falando disso de um lugar de competências comportamentais, a gente está falando disso de questões de comportamento, de questões de emoção. A gente não está falando de um resultado específico, embora tudo isso vai levar a gente a atingir resultado. Embora tudo isso vai sim fazer com que a gente tenha processos mais eficientes, né? Mas antes, o nosso desafio hoje como líderes é um desafio que diz respeito a comportamento, é um desafio que diz respeito a autoconhecimento, é um desafio que diz respeito à autogestão, né? São esses desafios que estão justamente aqui no nosso dia a dia. Então, a gente precisa cada vez mais estar olhando para essas necessidades. E aí, gente, eu separei alguns pontos aqui, vou pegar aqui do meu resumo, que eu acho que é super importante da gente trazer, certo? Para não ficar dúvidas sobre esse novo modelo de liderança que a gente precisa abraçar. Então vamos pensar o seguinte, a gente olha hoje, nós temos o que está cada vez mais forte no mercado de trabalho, diversidade, pautas de diversidade e inclusão. E aí, gente, a gente precisa abrir a mente e entender que diversidade e inclusão, a gente não está falando só pautas de gênero, a gente está falando de pluralidade de ideias, a gente está falando de valorização de formas de pensar diferente. Aí entra o quê? O líder, se ele valoriza formas de pensar diferentes, se ele entende que ter todo mundo igual na sua equipe não é benéfico para os desafios atuais, a gente está falando do quê? A gente está falando que um líder ele precisa de mentalidade. A mentalidade da liderança mudou. Uma mentalidade flexível, uma mentalidade de adaptação, né? Além disso, cresce. Esses dias eu estava numa reunião e uma das gestoras falando, olha, o que nós mais precisamos é colaboração. E o que é mais difícil de se ter entre as equipes é justamente isso. Porque sim, hoje o mundo ele é colaborativo, a exigência das equipes é colaboração. Um dos treinamentos que eu mais dou, gente, são treinamentos de team building, que são treinamentos de construção desse elo de equipe. Para quê? Para que sim, as equipes se tornem mais colaborativas, para que a gente possa tirar justamente essa forma de trabalhar cada um no seu quadrado, né? Para que tenha mais interdependência, para que tenha uma visão mais sistêmica. Então, sim, essa questão da cultura de colaboração, ela se torna essencial para o líder, né? Para que a equipe possa inovar, inclusive a necessidade de inovação, de olhar para os produtos, de olhar para os serviços e ter a capacidade de olhar, olha, aqui a gente pode fazer diferente, né? Não é simplesmente criar algo, a inovação, mas é como que eu posso olhar o processo, como eu posso olhar uma forma diferente de vender aquilo. Então, culturas colaborativas trazem o quê? Inovação, trazem solução para problemas complexos, e nós vivemos hoje em problemas complexos. A gente não consegue dizer o que causa e o que é consequência. Talvez aquilo, se eu olhar por uma ótica, pode ser consequência, se eu olhar por outra forma, ela pode ser
causa, né? Então as coisas elas se retroalimentam. Isso é um mundo complexo. A gente não consegue dizer onde está a causa e atuar diretamente, né? A gente tem um pequeno recorte. E culturas colaborativas, elas vão oferecer justamente essa possibilidade da gente poder ter esse entendimento e vai requerer líderes justamente que fomentem essa participação, esse diálogo aberto, né? E isso exige o quê? De novo, mentalidade da liderança, precisando de uma nova mentalidade. Segundo, o que eu separei aqui para vocês, cada vez mais existe a necessidade de crescimento e desenvolvimento. As pessoas querem oportunidades, elas buscam oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E isso faz com que o líder tenha um novo papel, um papel de apoio, um papel de mentor do desenvolvimento desse liderado. Então, lembrem que eu falei da live, liderança é transformação. Se nós não estamos gerando transformação, que tipo de liderança ou de onde eu estou liderando? Certo? Então, exige um outro tipo de líder. O líder é aquele focado em resultado, focado no processo. Ele não está mentorando, ele não está fazendo apoio, ele não está construindo essa cultura de colaboração. Segundo ponto que eu abordei também ali, sim, a velocidade e a inovação. O ambiente hoje de negócio está super acelerado, muito mais acelerado do que os anos atrás. Para vocês terem uma ideia, hoje o volume de dados, esses dias eu dei uma palestra justamente para líderes numa convenção de vendas e eu falava justamente sobre isso, que o volume de dados hoje que a gente gera em um dia é 1,5 quintilhões de bytes, gente, são 18 zeros, eu me dei o trabalho de pesquisar, são 18 zeros neste número gigantesco, né, impronunciável, 1,5 quintilhões de bytes. Então, só para a gente ver a velocidade de informação em um dia é o que a gente gera, ou seja, nós geramos em um dia todo o volume de informação que se gerou no mundo até 2023. Então, tem alguma dúvida que está acelerado? Tem alguma dúvida de que sim, cada vez mais tem inovação e a gente não tem como dar conta disso. A gente não tem como ser o líder herói, o líder salvador da pátria, o líder que tem as respostas para tudo, né? E aí, dentro disso, eu tenho que fomentar, eu tenho que olhar e ver qual é a minha responsabilidade no processo. E por isso, cresce então a necessidade do líder ter mentalidade, mas do líder também entender a autorresponsabilidade, né? Então, ele entender, sim, o que está dentro da sua zona de influência. Ao invés de focar na zona de preocupação, que ele não tem nenhum tipo de influência, é sim naquilo que ele pode fazer algo, naquilo que ele influencia, naquilo que está nas mãos dele. Então a necessidade do líder desenvolver essa autorresponsabilidade, esse accountability, trabalhar muito bem isso, né? Outra força que está moldando essa nova liderança, a necessidade de equilíbrio entre vida e carreira. Então, aquilo que eu disse, na pandemia as pessoas se deram conta que elas vendiam vida em trocas de horas, né? Vendiam horas em trocas de vida, aliás. E elas se deram conta disso e desde aí tem crescido esse movimento de bem-estar, de mais leveza no ambiente de trabalho, mais consciência. As pessoas querem tempo, o trabalho híbrido, né? As pessoas querem, sim, a vida entrando no trabalho, o trabalho entrando na vida. E, bom, como que eu trabalho essas duas coisas juntos? Como que eu faço para que esse equilíbrio ocorra, esse balanço possa ocorrer? E, obviamente, aí cresce os líderes que valorizam esse bem-estar, que olham para resultados, sim, que entregam resultados, sim, mas que têm ambientes leves, ambientes que geram inovação e ambientes que cuidam do bem-estar das pessoas. Então, essas são algumas forças que estão ditando e que vão ditar ainda mais as mudanças naquilo que a gente chama do futuro do trabalho, que nem é tão futuro assim, já é presente, porque muita coisa já está acontecendo, mas isso vai vir com mais impacto ainda. Então, é necessário que a gente possa olhar a liderança sob uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva de transformação. E é justamente pensando nisso que eu desenvolvi um curso novo, né? Percebendo justamente que os líderes que eu atendo, tanto nos grupos quanto no individual, essa necessidade da gente trabalhar esse alicerce,
né? Esse trabalho do líder olhar para dentro dele para poder ter condições de fazer frente aos movimentos externos, aos desafios externos. Foi que eu criei o curso, o Código da Transformação da Liderança, né? Uma nova base para resultados sustentáveis. Esse Código da Transformação, gente, ele está alicerçado em 3 pilares. O primeiro deles, que eu falei muito ao longo dessa nossa conversa, que é a mentalidade. Tudo começa com a mentalidade do líder. Então, o líder hoje, ele precisa de uma mentalidade adaptativa, flexível, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de poder olhar e dizer, ok, eu não conheço isso, mas eu vou conhecer, eu ainda não conheço, né? Eu ainda não fiz, e não aquela mentalidade de não dá certo aqui, nunca foi feito, né? As coisas funcionam aqui dessa forma. Não. Um líder que abrace essa mudança e essa necessidade de agilidade que o mundo está nos impondo. Se é bom ou se é ruim, enfim, né? Estamos nesse mundo, estamos liderando nesse mundo e sim, precisamos nos adaptar. O segundo pilar, então, primeiro do Código da Transformação da Liderança, mentalidade. É um dos pontos que a gente vai trabalhar firmemente. O segundo ponto que eu também trouxe aqui, a questão da autorresponsabilidade. Sim, o líder precisa, inclusive para o seu nível de saúde mental, para o seu bem-estar, para reduzir os níveis de sobrecarga e pressão, e para que ele possa trabalhar isso e multiplicar com a equipe, ele precisa entender o que está na sua zona de influência e aprender a trabalhar sobre a zona de influência, alargando a sua zona de influência e reduzindo a sua zona de preocupação. Hoje, grande parte dos líderes trabalham na zona de preocupação. O que acontece? Eles reduzem, obviamente, a sua zona de influência. E aí isso gera sobrecarga, isso gera pressão, isso gera adoecimento e automaticamente ninguém dá aquilo que não tem. Né? Então, os líderes o quê? Multiplicam nas suas equipes a sobrecarga, a pressão, o adoecimento e assim sucessivamente. Então, lembrem, se eu não faço primeiro o exercício, o tema de casa comigo, olhando para dentro, eu não vou ter externamente. Não é eu pegando e querendo um manual de como fazer certo, é que eu vou replicar com os outros. O mundo hoje exige conexão. As pessoas da nossa equipe exigem conexão, exigem olho no olho, exigem entendimento da individualidade de cada membro da nossa equipe. E quando eu entendo qual o papel da autorresponsabilidade, do accountability para a minha liderança e pratico isso comigo primeiro, ok, aí eu passo a usar a minha caixa de ferramentas da liderança com muito mais propriedade, com muito mais assertividade. E o segundo pilar do Código da Transformação, então eu falei no primeiro mentalidade, eu falei no segundo autorresponsabilidade e o terceiro é o poder da escolha. O Viktor Franklin, que a gente já ouviu muito a respeito dele, escreveu o livro Em Busca de Sentido, ficou preso no Holocausto, perdeu toda a família, né? Criador do conceito da psicologia, da logoterapia. Ele tem uma frase muito, assim, que eu utilizo para tudo, que ele diz o seguinte: entre o estímulo e a resposta existe a nossa liberdade. E nesta liberdade existe a escolha. Ele fala que o poder da escolha é a maior das liberdades humanas e a gente não percebe. Só nós, seres humanos, temos o poder da escolha. E quando a gente passa a entender efetivamente como escolhemos, né? Como efetivamente a gente toma as nossas decisões, o que embasa as nossas tomadas de decisão, a forma como a gente olha os problemas, né? A forma como a gente resolve os nossos desafios diários, a gente conquista uma liberdade que nos permite justamente crescer, né? Nos desenvolvermos como profissionais, como pessoas. Então, o poder da escolha é o terceiro pilar do Código da Transformação da Liderança. Então, mentalidade, autorresponsabilidade e o poder da escolha. Esses 3 pontos são os pontos que permitem que o líder possa transformar a liderança que ele tem hoje, né, nessa liderança moderna, nessa liderança contemporânea. E, a partir desses 3 pontos, desses 3 pilares, ele sim constrói as bases para desenvolver segurança psicológica na equipe,
Por que segurança psicológica é importante, gente? Porque a gente está falando que precisamos ter performance, ou seja, a gente precisa continuar entregando resultado, sim, resultado é bom, é importante para as nossas empresas, para as empresas que a gente trabalha, mas a gente precisa olhar que performance, que produtividade precisa vir com leveza, precisa vir com bem-estar, né? Precisa vir nesse lugar de que eu não posso sacrificar as pessoas para ter resultado, eu não posso adoecer as pessoas para ter resultado. Isso ninguém mais quer, tá todo mundo falando a respeito disso, né? Então, quando eu trabalho o código da transformação da liderança, eu crio, né? Eu condições de sim fazer e transformar a gestão de pessoas da minha equipe, criando sim um time engajado, produtivo, leve e inovador. Acho que isso todo líder quer, né? Não tenha líder que não quer uma equipe mais produtiva, uma equipe engajada, uma equipe que seja inovadora e que sim tenha leveza nos seus relacionamentos, na forma que desenvolva o seu trabalho, no ambiente e assim sucessivamente. E a gente faz isso a partir do código da transformação, né? E o código da transformação permite que a gente possa sim utilizar aí todo o ferramental que nós temos de uma forma assertiva, de uma forma cirúrgica e de uma forma a nos trazer resultados. Então, esse curso, o Código da Transformação de Liderança, hoje, aqui, após a live, ele está com as inscrições abertas. Vocês vão poder acessar com o link na bio. Ele vai ser todo entregue online, ao vivo. Então, ele não é gravado. Você vai poder estar comigo em aula, onde eu vou esclarecer, vou falar sobre isso. A gente é um curso extremamente prático e vivencial, como tudo que eu faço no mercado corporativo, né? Altamente prático, nada teórico, mas obviamente com alicerce teórico. Então, para quem gosta de teoria, vai ter lá de onde eu tirei, onde que eu estou baseando justamente o curso, de que teorias que eu estou trabalhando. Então tem, mas é um curso ferramental, é um curso prático, é um curso onde você vai olhar para dentro, onde as dinâmicas todas vão fazer você olhar e entender qual é a sua mentalidade, como está a autorresponsabilidade, como você tem trabalhado a consciência nas suas escolhas, né? O quanto você está conseguindo trazer performance com leveza e inovação para a sua equipe. Como fazer isso acontecer? Então, esse curso, inscrições abertas, o link está na bio. Eu vou entregar ele totalmente online, ao vivo, em 4 encontros de 2h30, certo? E você vai estar comigo. E, obviamente, se você não puder estar, você vai ter acesso às aulas gravadas, vai poder acompanhar. E junto com o Código da Transformação, você tem algo justamente que eu tenho trabalhado muito como um mantra desse novo estilo de liderança, que a gente precisa começar, né? A gente precisa simplesmente dar o pontapé. Você pode daqui a pouco, nesse momento, estar pensando, Carol, mas eu não sei, será que é isso que eu preciso? É mais um curso de liderança? Não, não é mais um curso de liderança. Esse curso é para você fortalecer e alicerçar a sua liderança em outras bases. Então, se você já fez 1 milhão de cursos de liderança, certo? E você sente que você sai do curso super motivado, você coloca em prática algumas semanas e depois tudo volta ao comum, você simplesmente não consegue manter a performance da sua equipe por muito tempo, ou não consegue manter o engajamento dela por muito tempo. Por quê? Porque você não tem essa base que o Código da Transformação vai te trazer. Você não tem esses pilares que são essenciais para que quando você faça um curso sobre comunicação assertiva, ele possa ter um lugar de desenvolvimento. Quando você faz um curso sobre gestão de pessoas, ele também encontre um lugar. Por quê? Porque aquilo conecta com aquilo que você já faz com você, né? Tudo aquilo que eu simplesmente não realizo comigo, que eu não olho para dentro de mim e entendo como que isso correlaciona com as minhas crenças, né? Sempre que eu, na liderança, colocar simplesmente uma técnica, né? Um passo a passo e replicar, eu vou ser engolido pelo operacional, né? E quando passar o tempo, eu vou ver, eu já não consigo mais fazer. Por quê? Porque aquilo perdeu sentido, porque aquilo não conectou com algo que é importante para você. Quando a gente trabalha mentalidade, autorresponsabilidade e o poder da escolha na liderança, é isso.
que a gente faz, né? É que o seu arsenal de ferramentas, sua caixa de ferramentas da liderança encontre um lugar assertivo e resolutivo para funcionar com a equipe que você lidera, certo? E o código justamente vai fazer isso, porque no final das contas, quando você começa, o mundo responde. E isso eu tenho dito para os líderes: dê o primeiro passo, comece esse movimento da liderança contemporânea, né? Desse código da transformação. E você vai ver justamente que o mundo responde, a equipe vai responder, a capacidade de influência vai aumentar, os resultados que hoje você pena, sofre, tem muita entrega, muito esforço da sua parte para acontecer, você vai ter uma equipe engajada, uma equipe protagonizando, inclusive junto, né? E, obviamente, esse resultado vai acontecer de um outro lugar, um lugar de produtividade, com leveza, um lugar de inovação, certo? Então, clica no link da bio e vem para o Código da Transformação. Eu vou estar te esperando para que eu possa te conhecer, porque afinal de contas, online e ao vivo sempre é mais gostoso, né, gente? Então, a gente vai compartilhar muito das nossas histórias, de um momento de liderança e muito conteúdo e muita vivência prática, tá bom? Inscrições abertas, primeiro lote hoje. Começa a valer o primeiro lote, aproveita o primeiro lote, porque o valor de início de venda deste curso está imperdível, então já garante a tua vaga para o primeiro lote, não espera virar para o segundo lote, certo? Então aproveita, já faz a tua inscrição agora, já garante e a gente se vê na primeira aula, que se eu não me engano, eu acho que ocorre dia 17, mas preciso confirmar. Agora, enfim, não me lembro direitinho, mas eu acho que é dia 17, mas na área de membros tá explicando direitinho os dias certos. E se você não puder estar online, ao vivo, você vai ter as gravações e vai ter, obviamente, o meu apoio também para resolução de dúvidas, enfim. Certo? Então, clica lá no link da bio e vem para o Código da Transformação da Liderança, a nova base para resultados sustentáveis. Te espero. Um grande beijo, boa semana para vocês. Até segunda que vem, gente. Tchau, tchau.